Se o McDonald's não vender, ele quebra. Verdade. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Quem que é o Flávio? Como às vezes você até, né? Porque eu sei a sua história, acompanho a tua história, mas quem que é o Flávio? Eu sou um garoto da periferia, um garoto de 46 anos hoje já, né? Mas eu sou o garoto da periferia do Rio de Janeiro, assim eu me identifico, que andava de ônibus 2h30 a 4 horas por dia entre ir e voltar para o trabalho, mas que buscou, pesquisou, quis mais da vida, que não questionou os formatos, os modelos, as formas, e, enfim, e hoje eu busco manter a minha essência, continuar a ser esse mesmo garoto, mas tentar avisar as pessoas que a vida pode ser muito mais do que aquilo que contaram para elas, né? Eu gosto de ser esse mensageiro que diz para as pessoas que elas podem mais do que aquilo que a escola, que a universidade, que o mercado de trabalho diz para elas que elas podem ser. Eu gosto de ser essa peça que gera esse incômodo aí que você mencionou. Total, total. E, poxa, tocando a WhatsApp, fundador da WhatsApp, Orlando City, por sinal tive lá, lindíssimo, nossa, o estádio tá maravilhoso, energia surreal, meusucesso.com, o geração de valor. Então, onde vê esse seu lado de contribuição? Porque, cara, é uma coisa nobre, né? Porque às vezes você podia estar crescendo e não devolver. Então, onde surgiu esse devolver de volta pra galera que tá assistindo? Às vezes quando a gente tem resultados, né, e não compartilha, não acredita na lei da maré, né, quando não sobe. Olha, eu sempre digo para as pessoas que ganhar dinheiro é muito bom. Eu acho que é hipócrita quem diz que é ruim ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, é excelente, você facilita a sua vida, você pode realizar as coisas que você quer, você pode proporcionar para as pessoas que você gosta aquilo que você alcança proporcionar. Mas quem esteve dos dois lados, como é o meu caso, eu fui pobre e hoje eu sou rico, quem esteve dos dois lados pode dizer e constatar que dinheiro não é tudo. Então, assim, muita gente filosofa a respeito disso, mas ele não conhece os dois lados. Perfeito. Ou nunca foi pobre, ou nunca foi rico. Perfeito. Não é? Então, eu estive nos dois lados. Isso que eu estou dizendo aqui não é uma filosofia lida. Dinheiro não é tudo. Não é? Dinheiro não é tudo. Dinheiro é muito bom, mas não é tudo. Particularmente para mim, para minha experiência aos 46 anos de idade, eu comecei a Geração de Valor, que eu digamos assim que é o projeto que expressa essa minha vontade de contribuir. Não é o único, eu já trabalho com contribuição com pessoas vulneráveis desde a minha adolescência. Meus pais faziam trabalhos voluntários na igreja e eu participava com os meus pais. Legal. Então eu participava, eu sempre convivi muito com pessoas muito pobres mesmo. Então, e eu era visto como o filho do pai rico e eu era de classe média baixa. Então eu já estou acostumado a lidar com isso há muitos anos, mas digamos que o Geração de Valor foi um projeto mais contemporâneo, onde eu comecei a compartilhar conhecimentos, não é? E eu penso que eu sou muito beneficiado com isso. Eu sou profundamente beneficiado desde quando eu comecei o Geração. Você disse que me segue desde 2011? 2011, 16 de agosto foi o primeiro post dele, que é o meu aniversário, por sinal, a guitarra. No Instagram, no Instagram. Mas assim, eu comecei em maio de 2011 no Facebook a criar uma conta para compartilhar conhecimentos. Comecei lá com 1 seguidor, com 2, com 3, hoje no total somos mais de 5 milhões e meio de seguidores. Mas esse início aconteceu porque eu estava aqui nos Estados Unidos, minha empresa bombando no Brasil, eu já não participava mais do dia a dia dela, eu estava só no campo estratégico, meus executivos já tocavam negócios e eu senti falta, senti vontade, e a forma de eu expressar essa minha vontade foi escrevendo, foi fazendo vídeos, e isso cresceu muito, né? Cresceu bastante de lá para cá. Mas eu diria para você que nesse momento agora é a minha vontade de dar uma notícia para a pessoa, dizer para ela, cara, a vida pode ser mais do que a CLT. A CLT é um formato, um conjunto de leis que é uma jabuticaba brasileira, não é? Um conjunto de leis que estabelece um formato de trabalho, 44 horas semanais, de segunda a sexta, você ganha isso, você ganha aqui, você tem esse direito, e as pessoas
orbitam em torno deste conceito de vida. Não é só de trabalho, é estilo de vida, elas orbitam em torno disso. Eu tenho que sair de manhã, tenho que bater meu ponto, tenho que trabalhar. Na realidade, isso vem de antes, né? Eu estudo, vou para a faculdade, tenho meu diploma, arrumo um emprego, compro uma casa em 30 anos, pago essa casa por 30 anos e ganha esta forma, né? A palavra se conformar ganha esta forma que alguém estabeleceu. E eu tenho muita vontade de dizer para as pessoas que a vida não é só isso. Ela pode viver muito bem, dignamente, dentro desta forma, não é? Trabalhando 8, 10 horas por dia para ganhar um salário e ter fundo de garantia e pagar uma casa, um financiamento num banco do governo por 30 anos. Não tem nenhum problema isso. Mas a vida pode ser mais do que isso. E o empreendedorismo me deu isso, não é? Porque eu vivo empreendedorismo na prática desde 1995, quando eu abri minha empresa e minha vida foi, não é? Eu, como empreendedor, como empresário, construí uma carreira baseada em resultados. Então, eu não falo do que eu vi falar, eu não falo do que me disseram. Que eu li num livro. Que me contaram. Eu falo do que eu vivi. Perfeito. Mas mais do que falo o que eu vivi, eu tenho um propósito em falar o que eu vivi. Eu falo o que eu vivi com um propósito. Meu propósito, ao compartilhar, é dizer para a pessoa: existem outras formas de vida, além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos, ou seja lá o que for. Não é? E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição para o Brasil. O Brasil, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequenas e microempresas. 70%. Ou seja, o maior empregador do Brasil não são as estatais e não são as multinacionais. Ou seja, se o pequeno, e o que eu estou falando é o seguinte, o pequeno e microempreendedor, quem é? É o dono da padaria, o dono da escola, é o cara da lanchonete, é o cara de uma confecção, que compra uma franquia de uma determinada marca. Esse é o pequeno e microempreendedor. Esse cara é o maior empregador do Brasil. Cara, se mais pessoas empreendem, mais empregos a gente gera. Então, para o desenvolvimento do Brasil, é fundamental que jovens, homens e mulheres sonhem em querer mais. Que não sonhem em depender do governo, mas que sonhem em depender do seu próprio trabalho. Empreenderem e criarem os seus negócios. Então eu entendo que a minha missão é um pouco dessa vontade de contar que ela pode viver de forma diferente, mas entendendo também que isso tem impacto no Brasil e na sua economia. Então é isso que me fez e me faz, ao longo desses 7 anos, dedicar meu tempo de forma gratuita. A internet é um meio de muitas pessoas empreenderem. É um canal, né? Empreendedores digitais, é um canal de vendas. Eu não vivo de internet, não é um meio de vida para mim. Ao contrário, eu tenho as minhas empresas, aqui eu dou meu tempo, mas isso tem um propósito, né? E eu me sinto muito recompensado quando, por exemplo, e eu recebo muitas desse tipo, pessoas que mandam para mim o seu depoimento dizendo que, baseado nas informações, no estímulo, na motivação que a gente deu, que abriu o seu negócio, tem 2 filiais, 3, que está empregando 50 pessoas, que ganha tantos milhões por ano. Há várias. Se eu fizesse um vídeo disso, esse é um vídeo de 1 hora, de pessoas, porque são 7 anos, né? E detalhe, isso não é um projeto que tu tem resultado imediato em 1 mês. São 7 anos. Não é? 7 anos. Então você tem aí, eu já tenho um acervo. Eu sempre me convenci que se apenas uma pessoa entendesse, já valia a pena. Já tá valendo. Se só um maluco que estiver aí do outro lado entender, pra mim já tá bom. Mas já tem algumas centenas de malucos já que já me colocaram. E uma coisa que dá pra ver do seu lado, você é um cara muito de gente, você é muito de contato, você é um cara que é muito legal estar do lado. E isso sempre te acompanhou muito. Sim. Né? A tua parte... Porque eu venho de vendas, né? É eu isso sou um cara que eu queria de vendas. chegar. E pra quem tá assistindo em casa, não importa se o cara é empreendedor, se não, porque as pessoas estereotipam o vendedor como, né, às vezes o chato, isso e aquilo, mas não tem noção que a principal habilidade pra alguém que rompe um padrão, sabe, é a habilidade da venda, de transferência de emoção, de passar a sua visão. Cara, como é essa habilidade? Então, no primeiro lugar é o seguinte, venda é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Uma mãe, quando vai procurar emprego para um filho e pede para um amigo, para arrumar um emprego, meu filho,
Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, só que vamos analisar o seguinte. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Verdade. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira eu ou não, queira você ou não, queira seja quem for, goste ou não, vendas é fundamental. Em especial em momentos de crise que nós vivemos hoje no Brasil, onde a demanda está mais fraca, né? O que crise significa o quê? A diminuição da demanda. Com a diminuição da demanda, menos pessoas vão buscar e procurar produtos e serviços para comprarem, porque não tem dinheiro, ou porque não tem interesse, ou porque estão inseguras com o futuro. Nesse cenário, quem domina a arte da venda, ela navega num mar em tempestade com tranquilidade. Perfeito. Porque ela vai vender independentemente do que é crise. Você vai ver índices de PIB caindo e você vai ver empresas crescendo. Por quê? Porque a força de vendas é movida por um combustível. Qual combustível? O sonho do vendedor. O desejo dele mudar de vida, o desejo dele transformar sua vida. Isso faz com que ele alcance resultados de venda porque ele está sendo movido pelos seus próprios interesses. O vendedor é um empreendedor que não tem um CNPJ, ele tem uma pasta. A pasta é a empresa dele. Não sei se a pasta, cada empresa tem... Hoje o iPad. O iPad, o seu celular. Aquilo ali é a empresa dele. Ele não tem um CNPJ, mas ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele quer mudar de vida. E ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode ser um emprego momentâneo, pode ser um marketing multinível, pode ser uma empresa. É um veículo para ele chegar no sonho dele. E ele tem que ter sempre isso em mente, porque se ele começar a achar que o veículo é o fim, ele se perdeu. O veículo não é o fim, o veículo é o meio, não é? Para você atingir o seu fim. Qual é o seu fim? Realizar os seus projetos. Para que você quer realizar seus projetos? Para você se sentir realizado como profissional, para você proporcionar algo bom para sua família. Perfeito. Quando você entende isso, já é uma grande coisa. Só que alguns não se conformam com isso e vão além. Ele fala, eu vou ter sucesso porque eu quero crescer, mas eu quero transcender. O que é transcender? Agora, não importa só o meu sucesso e o meu bem-estar, porque se eu ganhar 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, não vai mudar nada na minha vida. Agora eu quero beneficiar outras pessoas. Agora eu quero que outras pessoas percebam que não é tão difícil quanto elas pensam. Né? O mundo inteiro pinta como se fosse difícil. E aí entram vários aproveitadores nesse caminho aí. Um deles são os políticos, que vão tentar te convencer que você é um miserável e vai morrer miserável porque você é vítima do sistema. E aí você vai ter problemas, você vai ter políticos te jogando para baixo. Outros são os abutres. São aqueles falsos amigos que estão torcendo pelo seu fracasso, mas te dá tapinha nas costas quando está na tua frente. Outros, às vezes, são os nossos familiares, que nos amam, não querem o nosso mal, Mas cortam nossas asas. mas fazem isso com boa intenção. Às vezes por amor. Por amor, ele não quer que você se decepcione como ele se decepcionou, ele quer te proteger. Não é? Ele quer fazer, às vezes, como alguns animais, que para proteger os filhos, a própria mãe come os filhos para não proteger, para proteger dos animais. Então, você vê que para alguém ter sucesso, ela sair da manada, ela romper com a linha de montagem, cara, tem muitos obstáculos em volta, não é simples, ela tem que vencer muitas coisas e até suas próprias inseguranças. Complexo de rejeição, o cara que se acha feio, o cara que se acha pobre, o cara que se veste mal, o cara que é tímido. Cara, eu sou extremamente tímido, as pessoas não acreditam nisso. Eu sou um cara tímido. Só que, enfim, a timidez não me controla mais, me controlava quando eu era mais jovem. A gente aprende a lidar com isso daí. E qual é o limite para o nosso crescimento? Não tem limite. Você pode ter uma empresa, você pode ter 2, você pode ter 3 escolas, 4, você pode ter 400 como eu tenho, pode ter um clube de futebol, um estádio. Não tem limite. O limite é a gente que coloca. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e ponto, e a gente se conforma. Quando a gente não quer se conformar, a gente começa a olhar o que tem e fala, puxa, que bom, graças a Deus que eu tenho isso aqui, mas eu quero mais. E aí, para você ter mais, você vai precisar ter aquela mesma coragem que você teve lá no início, quando você não tinha nada a perder, hoje, quando você tem muito a perder. É muito mais louvável um cara que tem muito a perder, bota a perder para ir para o próximo passo, do que quando ele era um Zé Ninguém, não tinha nada a perder, tem muito mérito. Por isso que muita gente cresce e chega a um certo ponto param. É o ponto que ela fala assim, eu não quero mais arriscar, tá bom. Aí sabe o que geralmente acontece? Ele sai do A pro B, vai do B pro C, C pro D, D pro E, E pro F, F pro G, chega no X, ele fala, tá bom X.
E não é que ele vai ficar no X, ele talvez volte pro A. Porque ou tu tá subindo, ou tu tá descendo. Não existe acordo com a mediocridade. Não existe acordo com o fracasso. Ou tu tá espancando o fracasso, ou ele tá te espancando. Mesmo que você não saiba. Então tá cheio de morto-vivo aí andando, que já morreu, o cara não sabe ainda. Daqui a um ano ele vai descobrir que já tá morto, já estava morto há um ano já. Por quê? Ele morre quando ele desiste dos sonhos dele, quando ele se acomoda dos sonhos dele. Aí esse cara já tá morto. Mas o que é um erro que você percebe muito no cotidiano? De empreendedores, um empreendedor que está começando agora, qual que é um calcanhar de Aquiles que você percebe que pega muito empreendedor? Depende da fase, não é? Por exemplo, a gente estava citando aqui do cara que alcançou algum sucesso. O maior erro é se acomodar. Quando o cara que alcança o primeiro sucesso, ele já quer, entendeu? Aí o cara, você vai ver o cara tirando férias 4 vezes por ano, postando no Facebook, a vida dele começa a virar uma caça-like do que de fato ser uma vida mais produtiva. Mas depende da fase, né? Eu sempre digo que na fase inicial, que é uma fase que eu respeito muito, né? Porra. O cara sair do zero, pô, mas como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu saio do zero? Essa é uma fase crítica, que eu acho que o cara tem que estar afim de assumir os riscos de sair da boiada, de sair da linha de montagem, não é? Então, isso é muito difícil e o maior erro é o cara ter medo. Então, A ponto de paralisar. Isso. No fundo é assim, o medo de perder impede que as pessoas ganhem. É simples. Não é? O que te move mais? Qual é a força que te move mais? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Perfeito. Então, assim, é uma luta, né? É como se um lado teu quisesse muito ganhar e um outro lado tem medo de perder. O mais forte vai vencer. Se você for um cara que tem mais forte o medo de perder, valores como estabilidade vão te atrair mais, vão te dominar. Se você for um cara que a vontade de ganhar te move muito mais, valores como ambição e vontade de crescer vão te seduzir mais. Então é igual futebol, né? Quem não faz, toma. Você me falou que gostava de jogar futebol no recreio, né? Porra, adorava. Quem não faz, toma. Não é? A melhor defesa é o ataque. Então, cara, ou tu parte pra cima ou tu vai ser goleado. E às vezes uma dica pra quem tá na minha caminhada e só tá dando tudo errado. O cara fala, porra, tá dando tudo errado, não tá acontecendo. Porque a tua história é muito legal, porque você tomou pancada pra cacete. Então isso que é legal, por isso que é gostoso. E venceu absurdamente lá. Por isso que... O que você diz pra um cara que tá no meio da jornada e só tá tomando na cabeça? Bom, o que acontece é que se tá dando tudo errado pra você, você tem que refletir. Você, geralmente, são por 2 motivos. Né? Se você não tá tendo resultados, geralmente é por 2 motivos. Ou você não tá trabalhando o suficiente. Aí alguém, pô, mas tá me chamando de vagabundo, Flávio? Pode ser. É possível. Não tô dizendo que você é vagabundo, porque eu não te conheço, não sei nem quem tá aí do outro lado, mas pode ser. Pode ser por falta de trabalho. Ou você tá trabalhando errado. Ou é por você não está trabalhando o suficiente, ou você tá trabalhando errado. Porque se você tentar pregar um prego com um punho, você vai machucar a tua mão. Você tem que, às vezes, usar a ferramenta correta, tem que bater da forma correta. Aí você tem que buscar aprender. E eu costumo dizer, em outras palavras, ou a culpa está em você, ou a culpa está no processo. Então eu costumo dizer para a pessoa, como é que você sabe se a culpa está em você e a culpa está no processo? A pergunta pode ser outra também. Quando eu devo desistir? Muita gente pensa. Não é? Qual é a hora de parar num projeto? Eu costumo dizer, em paralelo, estou fazendo a mesma resposta, quem quer vencer não pode desistir nunca. Como assim, Flávio? Mas se o projeto for um projeto fracassado... Não, você troca de projeto. Mas quando você troca de projeto, você não está desistindo, você está perseverando. Claro. Você está trocando de projeto e perseverando na tua busca. Mas o que eu costumo dizer é... Se o erro está em você, é quando você está num determinado setor, eu não estou falando de forma genérica, e tem um monte de gente dando certo, um monte de gente fazendo acontecer e você não. Pô, cara, o erro está em você. Você pode estar errando no processo, você pode estar errando na técnica, ou você pode não estar se dedicando de forma suficiente. Você pode, de repente, estar muito ansioso. E quem trabalha com vendas, ansiedade é um inimigo muito grande. Não é? O cliente percebe que você está ansioso, aí não se sente segurança, não vai comprar o seu produto. Pode ser N motivos relacionados a você. Você precisa se aprimorar ou na sua inteligência emocional, ou na sua quantidade de trabalho, ou na sua técnica de venda. Ok? Agora, se você está numa área, num setor que você vê que o mercado está mudando,
Se você tem uma videolocadora e você está percebendo que Netflix está bombando, cara, não adianta você querer perseverar na sua videolocadora. O mercado é o mercado. Você tem que observar. Então aí nesse caso desiste, né? Fala, não, cara, se você vai trocar de projeto, você não está desistindo, ao contrário, você está perseverando. Então você tem que estar sensível para avaliar se o erro está em você ou se o erro está no teu setor. Então, acho que geralmente são por esses dois motivos, entendeu, cara? E assim, todos nós um dia começamos e é natural quando quem está começando pensar e ter aquela certa ansiedade com o futuro. Pô, será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Isso é normal. E vontade de desistir também é muito normal. Mas eu acho que você tem que se lembrar sempre, né? Os seus motivos, os seus propósitos, por que você quer chegar, por que você... Ou então, você larga tudo isso e vai trabalhar para não levar goleada, vai trabalhar pela estabilidade, vai arrumar um trabalho, que você ganhe um emprego que seja estável, embora a estabilidade não existe, enfim, não tem problema nenhum. Mas para quem quer mais, enfim, não pode ter medo de levar gol. Tem que apequenar o sonho, não vai ter jeito. Né? Não tem jeito. Não, exatamente. Ou você muda de atitude ou muda de sonho. Não tem muito jeito. Exatamente. E qual que é... você me inspira muito, referências são com seus super-heróis, pessoas que a gente inspira. Imagina, cara, que isso? Que superpoder que você poderia emprestar pra essa galera do Exército do Bem? Um poder do Flávio, falar, pô, modéstia à parte, eu sei que às vezes escolheu, mas esse me ajudou muito na minha trajetória, cara. Qual um superpoder seu que você... Não é, assim, eu não sem quero... falsa modéstia, eu não assim, quero... Uma habilidade, uma coisa que, porra, isso fez muita diferença na minha carreira, cara. Se pudesse dar um toque, às vezes é difícil elencar uma só, mas de bate-pronto, o que... Eu vou falar uma coisa que eu já falei algumas vezes. Eu nunca pensei em ser empreendedor, empresário, nunca pensei. A primeira vez que eu quis ganhar algum dinheiro foi quando eu tinha 18 anos. Antes disso, eu nunca me preocupei com isso. E olha que eu vinha de família de classe média baixa. No meu conceito de vida, na forma como eu fui criado, como eu aprendi, eu entendia que eu estudando, eu conseguiria tudo. Então eu sempre fui muito estudioso. Embora tenha sido expulso 2 vezes da escola, sempre fui muito questionador, sempre fui muito bom aluno, né? Então nunca foi problema para mim a escola, sempre passei em concurso, fui do Colégio Naval, fui da Escola de Formação de Oficiais da Marinha, de lá inclusive foi um dos lugares que eu fui desligado, né? Então nunca me preocupei em trabalhar, ganhar dinheiro. Para mim assim, eu faço um concurso e passo, então eu estava seguindo uma trajetória para ser funcionário público. Eu nunca pensei. A primeira vez que eu pensei em ganhar algum dinheiro foi quando eu comecei a namorar. Eu me apaixonei por uma menina de 15 anos e eu fui vender relógio porque eu queria ganhar um dinheirinho. Ali foi a primeira vez. Vai no cinema para jantar? Vai no cinema para jantar, não é ficar pedindo dinheiro pro meu pai, né? E quando eu comecei a vender relógio, eu me lembro que foi a primeira vez que eu me perguntei como é que pode alguém trabalhar 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo, para ganhar 2 salários? Se eu vendendo relógio para os meus amigos e anunciando no balcão, não tinha internet na época, era um jornal de classificados, era tipo um Mercado Livre de jornal impresso, eu ganhava já, sei lá, cara, eu ganhava 4, 5 salários, 6, nem sei quanto, mas eu ganhava muito mais do que alguém que trabalhava. E aquilo começou a me incomodar. O que pode isso? E eu, de repente, já estava ali, já conseguia pagar minhas coisas, comprar presentinho, passear, já tinha o meu dinheiro. E eu comecei a questionar a forma de vida que eu via. Morava na periferia, via as pessoas andando horas para poder trabalhar, né? Então, esse foi o meu primeiro questionamento. Em segundo lugar, foi quando, antes de começar a faculdade, eu comecei a trabalhar vendendo curso de inglês. É um emprego informal, não assinava carteira, não dava ajuda de custo, não dava nada. Era um emprego horroroso do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista não era um emprego recomendado, total. Mas aquilo foi minha escola de vendas. Não tinha prestígio. Não tinha nenhum prestígio. Eu vendia curso de inglês. Eu ouvi muitas vezes assim, Flávio, tu é muito inteligente para trabalhar com isso, com venda. Você é muito inteligente. Não é? E aí o que acontece? E eu naquela empresa deslanchei, vendi pra caramba, ganhei bem, sabe? Eu cheguei a gerente, cheguei a diretor. Ainda bem que você foi surdo, hein? Engraçado, não é? Eu não era surdo, até ouvia, mas não entrava, né? Eu entendi filosoficamente que eu estava saindo da linha de montagem e que as pessoas da linha de montagem jamais compreenderiam aquela atitude que eu estava tendo, mas que no futuro elas iam me dar tapinha nas costas e falar, sempre acreditei em você. Né? E aí isso aconteceu.
E quando eu estava no meu auge, ganhando muito bem, para minha referência naquela época, eu resolvi sair para abrir minha própria empresa. Foi em 1995. Mas eu diria para vocês que esse impulso inicial foi porque eu queria casar com a Luciana. Então eu comecei... Então assim, acho que uma história de amor, porque eu me apaixonei pela Luciana e isso despertou vontade de ganhar dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro. E óbvio que isso é muito pouco como meta, mas aquele foi o próximo passo que eu enxerguei. A partir daí, quando você sobe um degrau, você começa a enxergar novos degraus. De lá para cá eu nunca parei. Eu sempre quis ir para o próximo degrau. Eu nunca quis, sempre tive medo de me acomodar. Não quero me acomodar, eu quero ir sempre para o próximo degrau. Não é? E eu acho que quanto mais alto você sobe, mais amplia a sua visão. Aí cabe a você, se você vai avançar ou se você vai decidir parar. Então, eu estou aqui batendo esse papo com você. Primeiro, gosto muito de você. Você é um exemplo para essa nova geração. Aí tenho muito orgulho de ver o teu crescimento. Não é? E segundo, não só por isso, mas por que eu produzo conteúdo? Por que eu estou na internet dando a minha cara a tapa? Não é? Dando combustível para Abutre dizer que eu estou aqui para aparecer? Eu não preciso estar aqui. Na realidade, eu podia estar em qualquer lugar do mundo. Não é? Mesmo. Então, o que acontece? A grana não é tudo. Não é? Eu tenho um sonho muito grande de ver o Brasil despertar pessoas como você, como GVs que estão crescendo, que estão avançando. E eu sei que é só isso aqui, ó, para as pessoas perceberem que elas podem ir mais longe e se desgarrar desse modelinho convencional. Enfim, aí tem muita coisa para fazer. Tem marketing multinível, tem empresas, você pode abrir uma empresa, pode criar sua startup. Você pode ser atleta, você pode ser artista, cara, você pode ser empreendedor digital, tem uma gama de opções fora do padrãozinho convencional que hoje a juventude pode abraçar e ter resultados muito melhores e oferecer uma qualidade de vida muito melhor para sua família.